Hoje nós queremos destacar a Bíblia e a inspiração divina. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para que nós possamos então realizar esta espiritualidade, vamos pedir a Deus a ação do seu Espírito Santo, que Ele nos envie o seu Santo Espírito para que assim possamos ver, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos captar bem aquilo que Ele nos comunica através desse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então eu saúdo a todos vocês, são catequistas, são catequizandos, a nossa criançada, a nossa juventude, os pais, mães, a comunidade paroquial aqui de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, esta santa que amou profundamente a palavra de Deus, quis ser fiel ao máximo à palavra de Deus, e a todos, evidentemente, os sacerdotes, padres que aqui atuam, as religiosas, filhas de Santa Maria da Providência, que aqui atuam em nossa paróquia do Cruzeiro Novo, em Brasília. Agora, vamos ao tema da reflexão de hoje. A Bíblia e a inspiração divina. É muito bom que a gente entenda algo importante. Inspiração divina não significa excluir a pessoa humana desse projeto de Deus. A inspiração divina acontece na pessoa que escreve a Bíblia. Muitas vezes nós confundimos a inspiração divina como se de repente a história humana, a pessoa humana, o contexto da vida humana estivesse fora desse projeto de Deus. E não está. Deus dá a sua inspiração para que o ser humano escreva a Sagrada Escritura, mas esta inspiração de Deus não exclui a minha história, a sua história. Por exemplo, nós pegamos aqui aleatoriamente o Evangelho de São Lucas. Então, Lucas foi inspirado por Deus a escrever, movido por Deus a escrever o seu Evangelho e os Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Lucas, ele tem por base a atuação também da sua comunidade, do seu povo. Deus não inspira Lucas para escrever uma história extraterrestre que fuja à compreensão da sua comunidade. Então, na inspiração divina, até porque Deus inspira o autor da Bíblia, os autores da Bíblia, justamente para colocar a sua palavra e que essa palavra esteja ao alcance de todos. É palavra de Deus, mas não é uma palavra aleatória, não é uma palavra desmembrada, deslocada da história humana, da pessoa humana, do ser humano, do contexto em que o ser humano vive. Por ser palavra de Deus, os evangelhos, as leituras do Novo Testamento como um todo, do Antigo Testamento como um todo, mesmo dentro do seu contexto histórico, hoje nos diz muitas coisas, justamente porque a palavra de Deus é inspirada e escrita justamente para toda a humanidade. No pensamento de Deus,
a humanidade como um todo está aí inserida. Portanto, interpretar a palavra de Deus, tirando desta palavra a pessoa humana, a história humana, o contexto em que ela está inserida, a sua cultura, os seus costumes, é interpretar de forma equivocada essa palavra de Deus e terminamos dizendo coisas que em si elas não estão dizendo verdadeiramente. Portanto, Deus inspira e Deus nunca deixou de inspirar. O Espírito Santo não tirou férias. Ele continua inspirando as pessoas humanas. Ele continua inspirando. Neste momento eu vos falo, eu creio firmemente que o Espírito Santo de Deus me inspira a falar para vocês alguma coisa. Mesmo que aquilo que eu estou dizendo, que vai ser escrito, seja incluído na Bíblia Sagrada, mas é inspiração do Espírito Santo de Deus. E é isso que é importante a gente perceber, não é? Na Sagrada Escritura. Por exemplo, a gente pode afirmar, nós, Igreja Católica, temos como fonte de doutrina não só a Sagrada Escritura, mas toda a tradição da Igreja, que, por exemplo, é a caminhada da Igreja, justamente porque essa caminhada de Igreja é inspirada pelo Santo Espírito de Deus, é conduzida pelo Santo Espírito de Deus. E a inspiração divina continua acontecendo, não é, nos dias de hoje e daqui para frente, sempre enquanto existem pessoas humanas na Terra, este Deus continua agindo e inspirando. Então, Bíblia Sagrada e inspiração de Deus significa isso. A palavra é de Deus, mas Deus não quis que esta palavra fosse escrita de maneira aleatória aos costumes, aos princípios, às culturas, às tradições e também à realidade em que cada comunidade, em que cada povo existiu. Então é isso que a gente tem que colocar para ficar bastante claro. Palavra de Deus, inspirada pelo Santo Espírito de Deus, escrita por pessoas humanas dentro da sua realidade. Hoje interpretada também dentro da nossa realidade. E isso é muito belo e é muito significativo a gente estar percebendo, não é isso? Então, a gente quer concluir um pouco esta mensagem a respeito da Bíblia e da inspiração de Deus, dizendo o seguinte: sempre que alguém nos perguntar, a palavra é de Deus? É. Esta palavra foi escrita fora do contexto humano? Não. Porque Deus inspira justamente em favor, para o bem, para o crescimento, né? Para a vivência espiritual desta pessoa humana que Ele ama e quer verdadeiramente que sejam salvas, que sejam pessoas conduzidas por esse Espírito, que sejam pessoas que por onde passarem deixem a sua marca de fé, para que todos possam encontrar verdadeiramente o Deus amor e misericordioso. Que assim seja e louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.